Fala, meus amigos, como vocês estão? Estamos aqui para a nossa terceira conversa. A gente está falando aí sobre igreja como lugar de soluções. Falamos aí nos vídeos anteriores dos desafios como igreja que temos. Dissemos também uma comunidade como antítese daquilo que o mundo é. E a minha segunda sugestão aqui hoje é que nos tornemos uma comunidade do perdão. A igreja como comunidade do perdão. Se não somos, precisamos aprender a ser essa comunidade do perdão. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas falhas, passíveis de cometer erros em suas relações. E até nós mesmos precisamos nos ver como humanos e reconhecer que erramos e que também as pessoas erram conosco, que nós erramos com elas. A Bíblia, por exemplo, está repleta de personagens que demonstraram essa atitude de perdoar. A gente tem como exemplo José, lá em Gênesis capítulo 50. Nós temos Davi perdoando Saul, no capítulo 24 de 1 Samuel. Nós temos Paulo em 2 Timóteo 4:16. Nós temos Cristo, nosso maior exemplo, em Lucas 23:34. E falando de Cristo, o próprio Jesus falou sobre esse assunto. Por que ele falou sobre esse assunto? Porque o não perdoar, ele gera ou estabelece ou cria uma ameaça dentro da comunhão dos crentes. Porque é isso que o pecado faz. O pecado ameaça a comunhão dos crentes. E Jesus falou sobre essa questão do perdão. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 3 ao verso 10, Jesus nos disse algo sugestivo para nós sobre esse aspecto. Ele fala lá dizendo, começa assim: tomem cuidado, se o teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha que Jesus fala: se o seu irmão pecar, você deve repreendê-lo. Se ele se arrepender, você deve perdoá-lo. Veja que perdão é parte daquilo que o cristão, no pacote de vida cristã dele, ele precisa carregar. O perdão para nós, cristãos, na nossa comunidade, não deve ser visto como simplesmente um ato aleatório, mas ele deve ser encarado como uma atitude permanente dentro da nossa comunidade cristã. Ele precisa ser desenvolvido. Porque como discípulos de Jesus que nós somos, nós temos a obrigação de perdoar o arrependido como Deus perdoa. Não é assim que a oração lá, que Jesus nos ensinou em Mateus 6, diz: se perdoardes aos homens suas ofensas. Tem uma condicional aqui para nós. E a gente tem uma dificuldade de entender isso, porque o próprio Pedro teve essa dificuldade. Em Mateus 18:21, por exemplo, Pedro lá, ele pergunta: quantas vezes tinha que perdoar? Se era 7. E esse cálculo de Pedro era um cálculo
aquele cálculo mesquinho que nós também costumamos fazer, né? É claro que em nossa natureza carnal, nós temos dificuldade com o perdão. Mas a gente precisa colocar o nosso coração à disposição do Espírito Santo. E é isso que a gente precisa ensinar à nossa comunidade, à nossa igreja. Perdão, ele precisa ser desenvolvido a partir de uma capacidade que o Espírito Santo concede a cada um de nós. E talvez a gente precisa fazer como os discípulos fizeram lá em Lucas 17:5, pedindo ao Senhor que aumentasse a sua fé. E demonstra a fé ali como um ato do coração. Talvez precisamos, como comunidade, ter o coração tratado, o coração cuidado, desenvolver e pedir que o Senhor aumente essa fé que nos leva a exercer um esforço em favor do outro. É tão essencial a fé para perdoar, como também para receber o perdão. E parece que a gente, como comunidade, a gente não se preocupa mais com essas coisas. Mas é algo que precisamos, se queremos ser uma comunidade como lugar de soluções, uma igreja como lugar de soluções, a gente precisa desenvolver isso. E como igreja, isso é uma incumbência nossa. Não existe aqui uma virtude extraordinária em perdoar, porque nós estamos cumprindo o nosso dever. O perdão é um conceito dinâmico de mudança. Ele não é opcional. Ele é obrigação daqueles que têm o coração cheio da graça de Deus. E olha só, gente, deixa eu te dizer para vocês. O perdão não faz bem somente a nós. O perdão faz bem a todos. O perdão cicatriza feridas emocionais, espirituais e psicológicas. E aí ele possibilita que a paz de Jesus venha fluir dentro de nossas vidas. Quantas pessoas dentro da comunidade, da igreja em que nós estamos, não conseguem ver fluir no seu coração a paz de Jesus, por mais que façam, por mais que estejam envolvidas, por mais que trabalhem, por mais que participem de tudo na comunidade, mas não conseguem experimentar essa paz de Jesus fluindo no seu coração. Precisamos ensinar isso à nossa comunidade. Precisamos desenvolver isso. Precisamos começar a mudar essa nossa maneira de ver, de viver dentro da igreja local. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima conversa. Tchau.